Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8 até ao versículo 15, mas hoje nós vamos meditar novamente no versículo 12. Algo que nós já fizemos no passado e temos mencionado este princípio bíblico que aprendemos com este versículo, com esta passagem, mas eu creio que estamos a viver um momento como igreja que será muito necessário e útil refletir novamente neste princípio bíblico que está no versículo 12, mas nós vamos ler toda a passagem de 8 até 15. Romanos capítulo 1, vamos começar a leitura no versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar. Ó nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, acabamos de ler um texto que nós acreditamos ter sido inspirado pelo Teu Espírito. Foste Tu que sopraste estas palavras para que elas chegassem até nós hoje. É verdade que elas chegaram àqueles primeiros leitores, irmãos nossos em Roma, filhos e servos Teus que ouviram a leitura desta carta escrita pelo Teu servo Paulo. Mas ela hoje, ela fala também aos nossos corações, tem falado às vidas dos Teus servos, dos Teus filhos ao longo dos séculos, e nós pedimos a Deus que a uses mais uma vez nesta manhã. Nós aproximamos-nos de Ti desta forma, lendo a Tua Palavra. Damos-Te graças, Senhor, porque Tu nos fazes desejar estar perto de Ti, estando perto uns dos outros. Obrigado, Senhor, por esta melodia tão bela que carregou esta letra também tão preciosa, esta mensagem de que quando partirmos, deixarmos este corpo e tivermos um corpo celestial, espiritual, nós estaremos ainda mais perto de Ti. E é com olhos de fé, olhando para esse dia, que nós pedimos ao Deus que abençoes este nosso tempo com a Tua Palavra para nos edificar, para nos santificar, para nos preparar para esse encontro glorioso contigo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Então o versículo 12 diz que havia este desejo de estar na companhia dos irmãos de Roma para que houvesse esse conforto, e essa expressão recíproco é uns aos outros, um conforto mútuo por meio da fé. E por causa então das nossas reuniões, de estarmos a voltar num domingo, para nós não tem sido especial, a maior parte de nós que estamos aqui tem estado também aos domingos, mas
por terem sido levantadas as restrições e por haver no ar esta mensagem de maior liberdade para ajuntamentos. Então é este o momento que estamos a viver. O início de maio para nós portugueses trouxe essa novidade e nós temos estado a refletir sobre essa questão do ajuntamento, de estarmos reunidos. Então é este um dos momentos para nós como igreja, ou para as igrejas em Portugal e em outros países, esta questão de estarmos juntos, de estarmos perto. Então eu creio que este texto é relevante por causa deste contexto e para a nossa família em particular e a nossa igreja também, por causa do Pedrinho, do nosso filho, do que aconteceu com ele e o que eu partilhei na quarta-feira passada, esta pressão que nós sentimos pessoalmente, a nossa família, de querer estar com ele, estar perto dele, e também quem nos ama, quem ora por nós, quem cuida de nós, quem se preocupa connosco, também querer que eu vá, ou a graça, que nós estejamos perto dele. Então há também essa pressão que envolve a nossa igreja, não é? Da presença física de alguém que representa a família, que representa a igreja, com o Pedrinho neste momento. Então é este o contexto que estamos a viver e, portanto, voltei a lembrar deste texto que nós já falamos há algum tempo atrás, quando estudamos Romanos, e voltar a ele para partilhar de novo este princípio com os irmãos, relembrarmos esta mensagem que a Bíblia nos traz acerca dos nossos ajuntamentos, das nossas reuniões, as visitas aos nossos familiares, amigos e enfraquecidos, aqueles que estão doentes ou em convalescência, os idosos, aqueles que estão em sofrimento e que gostam, que precisam, que sentem diferença quando recebem uma visita de alguém. Neste texto, o apóstolo Paulo ele expressa um sentimento de dívida para com toda a humanidade. É assim que termina este parágrafo, esta parte aqui nos versículos 14 e 15. E esse sentimento de dívida é essa motivação, essa compulsão, como diz o irmão Carlos Osvaldo. Esta frase é adaptada desse livro do irmão Carlos Osvaldo, mas essa motivação para Paulo fazer planos de partilhar os seus dons com os romanos para os estabelecer. Ele sentia essa dívida de estar perto dos irmãos e o objetivo era estabelecê-los. Essa é uma palavra importante. Ela não aparece assim no nosso texto em português, mas ela traduz um verbo que aparece no nosso texto como confirmar, para vos confirmar. E é o final do versículo 11, para que sejais confirmados, a ideia de tornar estável, de dar firmeza, de colocar num lugar onde a pessoa se sinta salva, se sinta segura, fortalecida. Este é um verbo importante. Portanto, estabelecer, na língua original, transmite esta ideia de fazer com que a pessoa seja constante, que ela seja firme, que tenha esse equilíbrio. Então esta é uma das orações que Paulo faz e nós acreditamos, como oramos há pouco, inspirada pelo Senhor, para nos ensinar também a orar, a ter desejo, a fazer com que a nossa alma deseje o mesmo que Paulo desejou neste momento. Acreditamos que isto vem do Senhor, que é de Deus. É, portanto, uma oração que nos ensina a orar. É uma oração que nos permite crescer na justiça, sermos educados na justiça, sermos aperfeiçoados como cristãos. Portanto, é uma oração inspirada do apóstolo Paulo, que ela ensina-nos a humildade. No versículo 10 nós vemos que ele suplica, é uma expressão de humildade, de dependência do Senhor. Ela estimula-nos a compreender, a procurar compreender qual é a vontade do Senhor, lendo, estudando, meditando nas Escrituras, para saber o que é que Deus deseja. E nós só sabemos que Deus deseja isto porque temos as Escrituras que revelam o coração dele. É uma oração que nos exorta à generosidade, a querer repartir aquilo que nós temos, darmos de nós, entregarmos um dom. Encoraja-nos então à estabilidade, à constância. Esse é o contexto, o versículo 11,
traz-nos esta ideia de haver uma confirmação, um estabelecimento, uma firmeza. É uma oração que explica o que é isso da confirmação, levar a essa constância, à firmeza. É uma oração que estimula a convivência, este conforto que é dado pela familiaridade, pela intimidade, pessoas que se conhecem, que confiam umas nas outras e por isso a presença dessas pessoas traz conforto. Isso é por meio da convivência. É um texto que estimula a convivência. É também um texto que explica a coligação. O que é que liga as pessoas, o que é que une as pessoas? A confiança no Senhor, essa fé que é uma confiança obediente, que leva à ação, que leva a seguir instruções. Então é uma oração muito preciosa que nós acabamos por encontrar aqui, acabamos de ler aqui nestes versículos. E começa então este versículo com esta expressão, isto é. E esta expressão, ela liga com o que acabou de ser dito e explica então a confirmação, como é que se consegue essa constância. Nós somos confirmados, somos estabelecidos pelo convívio constante e perseverante. Se eu vos quero auxiliar na confirmação, no estabelecimento, na firmeza dos vossos passos como cristãos, então eu quero estar convosco. Eu quero estar aí, eu quero estar presente, eu desejo e tenho orado, eu quero estar convosco pessoalmente. É isso que Paulo está a dizer. Essa constância, essa firmeza, ela consegue-se através do ministério físico, material, concreto, palpável, visível de pessoas que são enviadas por Deus, que levam a palavra de Deus, o caráter de Jesus. É assim que se estabelece, é assim que se firma, que se confirma pessoas. É isso que Paulo está a dizer. Faz parte do processo de confirmar a fé, de estabelecer a fé, a presença física. Então ele fala da companhia, isto é, para que em vossa companhia. E há vários outros textos em que Paulo expressa a importância da companhia, da presença de pessoas. Então esta ideia de estar na companhia, ela surge no Novo Testamento e Paulo destaca em várias das suas cartas a importância de ter pessoas perto dele. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. Quando ele fala de um encontro pessoal, ele fala com esse propósito de dar um benefício à pessoa, de lhes fazer bem a esse tipo a esse conjunto de pessoas que estariam reunidas lá. Portanto, o dom aqui, que nós lemos no versículo 11, esse dom refere-se à presença física, ao ato de servir, ao trabalho que pode ser feito, ao testemunho, às palavras, ao tom de voz, ao exemplo da pessoa, à mensagem coerente. A pessoa está lá, a pessoa diz que acredita, a pessoa diz que realmente é do Senhor, ela pertence ao Senhor, está lá como embaixador, como mensageiro, e por isso ela é coerente. O esforço que a pessoa faz, a pessoa de Deus faz para mostrar Deus ali naquele lugar. É sobre isso que estamos a falar, é sobre esse princípio bíblico e que ele se percebe nas Escrituras. Em Tito capítulo 1, versículo 1, lemos: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O propósito de se dirigir a alguém, desejar estar com alguém, é para promover a fé, é para trazer conhecimento acerca da verdade. É assim que se confirma, é assim que se estabelece, que se torna estável. É assim que se ajuda uma pessoa a ficar firme, é promovendo a fé e o conhecimento da verdade. Isso faz-se sendo enviado às pessoas, é estando com as pessoas, é falando com elas, é passando tempo com elas, é indo em nome de Jesus, representando o Senhor Jesus, é servindo a Deus em espírito, quando não se pode estar fisicamente presente. Mas
esta ideia de reciprocamente, uns aos outros, nós nos confortemos, que haja este conforto. Então esta palavra, através desta ideia, há aqui um estímulo à convivência, ao estarmos a repartir o mesmo espaço, a mesma atmosfera, de estarmos perto e próximos uns dos outros para que haja este conforto, que vem da familiaridade, da ideia de que somos irmãos, somos família, nós somos amigos, nós somos cooperadores. Então esta ideia está também presente em várias passagens do Novo Testamento, a ideia do conforto, essa ideia de chamar alguém para perto de nós, para podermos dirigir palavras de ânimo, de conforto, em Romanos 15, versículo 24. Então Paulo diz a estes irmãos: eu penso fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco para que lá seja por vós encaminhado, para lá eu seja encaminhado por vós, depois de haver desfrutado um pouco da vossa companhia. Então esta ideia de desfrutar, de sentir satisfação por estar com as pessoas, a ideia de receber até ficar saciado, satisfeito, foi este o verbo que ele usou aqui. E mais à frente, neste capítulo, quando se dirige a esses irmãos de Roma, ele diz: eu quero visitar-vos, que assim seja, pela vontade de Deus, chegando à vossa presença eu possa estar alegre e que possa recriar-me convosco. A ideia de recriar é de descansar, é a ideia de fazer uma pausa para refrescar o espírito, para refrigerar a alma. Uma ideia de recreio mesmo, de recuperar as energias, de descansar, sim, de se manter quieto, com uma expectativa calma e paciente de receber aquela energia, aquela alegria de poder viver, desfrutar da vida, o ânimo. Então há uma atmosfera de encorajamento, de satisfação, de refrigério. Esse é o princípio. É que o convívio, quando as pessoas de Deus estão juntas, possa haver este ambiente de encorajamento, de satisfação e de refrigério. Então Paulo pediu humildemente que pela vontade de Deus ele pudesse compartilhar encorajamento, satisfação e refrigério com os cristãos em Roma. Este deverá ser o resultado do encontro dos cristãos. O encontro de crentes deve procurar resultar em encorajamento. Às vezes este encorajamento vem por meio de correção, de discordância, mas a pessoa fica encorajada porque ela está a ser ensinada, ela está a ser corrigida, ela está-se a sentir pastoreada, está-se a sentir verdadeiramente amada porque ela estava a andar num caminho errado e agora ela sabe que estava errada e sente-se encorajada a andar no caminho certo. Isto dá alegria, isto deve trazer este ânimo. Esta palavra ânimo aparece em Atos 28, no versículo 15. Lemos assim: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, esses irmãos que pediram para Paulo ficar mais tempo, vieram ao nosso encontro, ele estava em casa, e vieram até à praça de Ápio, às 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Quando Paulo viu aquelas pessoas perto dele, aquelas pessoas que vieram ter com ele, diz o texto que ele sentiu-se mais animado. A palavra traduz a ideia de coragem, de confiança. A pessoa fica mais confiante porque vê alguém que ama, alguém que o ama, alguém que é familiar. Isso dá coragem, dá ânimo, isso traz alegria. Essa alegria que Paulo descreve ter sentido quando viu Estéfanas, em 1 Coríntios 16, diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Eles trouxeram refrigério ao meu espírito e também ao vosso. Reconhecer, pois, a homens como este, que se deixam usar por Deus para levar esta alegria, para suprir o que falta.
e para trazer este refrigério, este recreio, esta satisfação à alma. Então, esta ideia de ficar contente, de ficar feliz, de ficar satisfeito. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, lemos assim: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, eu não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aquele irmão Tito a quem ele tinha dirigido aquela carta para o conduzir no conhecimento pleno da verdade. Esse irmão com quem ele se sentia à vontade, familiar, ele sentia-se um pai de Tito, um pai espiritual. Ele diz que não sentiu tranquilidade. Se Tito estivesse presente, ele sentiria alívio, essa tranquilidade. Ele sentir-se-ia mais descansado. Mas Tito não estava lá, fisicamente, não estava presente. E por isso ele não sentiu essa tranquilidade no seu espírito. Mais à frente, nesta carta, no capítulo 7, lemos assim, capítulo 7, versículo 6. Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Versículo 13. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós, por todos vós. Então, as mensagens também animam, as mensagens também trazem conforto, as mensagens também trazem alegria, mas foi a chegada dele que trouxe esse principal conforto. Foi quando ele chegou e materializou essa mensagem e essa teoria tornou-se prática quando Tito chegou à presença de Paulo. Trouxe esse consolo. Capítulo 12, versículo 14 de 2 Coríntios. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Versículo 19, falamos em Cristo perante Deus e tudo, amados, para a vossa edificação. De novo, a ideia é essa, é edificar, é que haja esse crescimento na fé, que haja esse aumento de fidelidade, de constância em Cristo, de confirmação, de estabelecimento. Isto dá trabalho e dá despesa. Por isso Paulo fala em gastar-se. Mas para estar com as pessoas, para procurar o bem de alguém, ele quer ir ter com alguém, quer ir ter com os irmãos, estar lá. E ele destaca isso no versículo 14 deste capítulo 12 de 2 Coríntios. Então, quando procuramos alguém, procuramos o bem de alguém, nós devemos procurar estar com a pessoa. Isso implica gastarmos o nosso tempo, gastarmos às vezes a nossa saúde, o nosso descanso. Nós ficamos com menos dinheiro, ficamos com menos saúde, às vezes ficamos com menos descanso, ficamos cansados. Mas nós vamos e nós levamos essa edificação, nós levamos esse consolo, esse ânimo, fazemos isso em nome de Deus. É este o processo de ser igreja, de viver igreja, de sermos verdadeira família cristã. Capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13. Versículos 3 e 4. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de facto foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Versículo 9. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento, a ideia de o vosso fortalecimento. O fortalecimento da alma, esse treino, nós queremos ajudar-vos a serem disciplinados, queremos instruir-vos, o nosso ministério é ajudar-vos
que vocês sejam estabelecidos, confirmados, que haja essa constância. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para destruir. Então, ao ir, estando presente, estando convosco, fisicamente, o que eu vou é falar o que Cristo quer que eu fale. Porque Cristo fala em mim, Ele deu-me palavras para eu falar convosco, disse Paulo a estes irmãos em Corinto. E é esta a ideia de nós estarmos juntos. Porquê é que queremos estar perto uns dos outros? Porquê é que queremos visitar o nosso filho que está fragilizado? É porque queremos fortalecê-lo. Nós queremos nos abençoar uns aos outros. Nós queremos edificar a fé mútua uns aos outros. Nós queremos contribuir para esse fortalecimento. Isto faz-se fisicamente, também ou principalmente. Filipenses capítulo 2, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo a Epafrodito, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Outro exemplo de que a presença de alguém trouxesse essa alegria. Eu quero mandar Epafrodito para que vos alegreis. Outro exemplo, Colossenses 4:8. Eu vou envio a Tíquico com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. A ideia é essa de levar consolo, ânimo, de vos fortalecer. Que Tíquico, quando chegar a vós, que ele vos dê esse alento ao vosso coração. Outro texto importante, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 17 até 20. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, ou seja, agora nós não podemos estar no mesmo espaço, no mesmo lugar, fisicamente, por algum tempo, estamos orfanados da vossa presença. Não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Satanás não gosta de reuniões de irmãos. Ele não gosta de ajuntamentos da igreja. Ele é adversário. Ele resiste. Ele não fica feliz quando a igreja está junta para se animar, para se consolar, para se confortar no Senhor. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Os irmãos são fonte de alegria. Os irmãos são fonte de encorajamento. Devem procurar ser verdadeiramente irmãos e cristãos e representar Cristo e falar em nome dele. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, vos confirmar, esta mesma palavra que aparece lá em Romanos, para vos confirmar e vos exortar. O encorajamento vem muitas vezes pela exortação, é sinônimo. Agora, porém, versículo 6, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então essas notícias, mas também a presença traz esse consolo e ajuda nesse estabelecimento, nessa firmeza na fé, a sermos verdadeiramente estabelecidos como cristãos e como filhos de Deus. Outro exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, não por câmara, não virtualmente, não em espírito, mas eu quero ver-te para que eu transborde de alegria. Se eu te vir,
eu acredito que vou transbordar de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, eu estou certo que também em ti. É por causa da fé, mais do que o sangue. Nós vemos que na Bíblia o que une pessoas, o que faz essa coligação ser verdadeira e eficaz e efetiva é a fé. É fé no mesmo Senhor, no mesmo Salvador. É ter a mesma esperança. Mais à frente, versículos 16 e 17. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Esta é a forma de dar ânimo. É procurar, eu quero estar com alguém, eu quero estar fisicamente, presencialmente lá. Não apenas mandar uma mensagem. E então Paulo roga uma bênção sobre Onesíforo e a família dele, porque ele era uma pessoa que era solícita, ele procurava, ele tinha iniciativa, ele esforçava-se por estar com ele para lhe levar ânimo. A ideia é de trazer esse refresco, literalmente, é o que diz aqui. É um refresco para a alma, uma restauração do espírito. Outro exemplo, Filemão, versículo 7. Pois, irmão Filemão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. A ideia de enviar Onésimo, a presença de Onésimo, de receber Onésimo, o que isto representava para Paulo no relacionamento dele com Filemão. Em 2 João, versículo 12, ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, diz o apóstolo João, e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Conversar de viva voz é sinónimo de eu vou estar convosco, eu vou estar no mesmo lugar, vocês vão ouvir a minha voz ao vivo, em direto e ao vivo. Eu vou estar aí. E assim a nossa alegria será completa. Terceira carta de João, versículos 3 e 4. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então a ideia é esta. Escrever cartas é bom, é importante, mandar uma mensagem, fazer um telefonema. Mas melhor ainda é ir e verificar que a pessoa está na fé. Levar palavras de fé, levar palavras de conforto, palavras de Jesus, palavras de fé cristã, para que haja essa alegria. E a vinda de irmãos, a ida de irmãos, é para produzir alegria. Se for para estar com o padrinho, é para lhe levar alegria. É com esse propósito. Decidir estar aqui nesta manhã é para trazer alegria a este espaço. É para servir. É para que haja edificação, para que haja benefício, é para que haja satisfação. Porquê? Porque a solidão nunca está sozinha, ela anda sempre de mãos dadas com a tristeza. Nós não fomos feitos para estar sozinhos. Nós fomos feitos para viver em comunidade, estamos perto uns dos outros. O isolamento, a solidão adoece, faz as pessoas adoecerem. Nós temos tido uma experiência bem interessante com a Melly, com a nossa cadelinha. Já há muitos anos que eu não tinha cães, eu sempre gostei muito de cães e convivi na minha infância e adolescência com cães. E depois que casamos e tivemos filhos, percebemos que não tínhamos condições de ter animais e de cuidar de cães adequadamente. Não tínhamos condições mesmo físicas
o espaço não era adequado, embora sempre tivesse gostado, e especialmente a Ana, nossa filha, pedisse tantas vezes que nós adotássemos um cãozinho, que tivéssemos um cãozinho, mas sempre resisti durante muito tempo, mesmo gostando muito, porque achava que não era sábio ter um cãozinho. E à medida que fomos observando, fomos percebendo muito desequilíbrio na sociedade portuguesa, no relacionamento entre humanos e cães. E até, inclusive, ouvindo coisas que pessoas amavam mais os cães do que pessoas. Mas dá para perceber o porquê disso. Dá para entender porque cães como a Melly, ela tem uma necessidade tão grande de tocar em nós, de estar perto de nós. Faz-nos lembrar os gatos. A Melly faz-nos lembrar os gatos. Ela anda no meio das nossas pernas, quer estar encostada. Ela está a brincar com um brinquedo, vai buscar um brinquedo, mas não quer brincar longe, sozinha. Ela vai buscar o brinquedo e quer estar perto do meu pé, quer me sentir perto dela. Ela está a dormir, pode estar muito cansada, está a dormir, mas eu saio do lugar onde ela está comigo, ela quer dormir perto de mim quando eu estou a estudar, não à noite, não para descansar. Mas se eu vou estudar para um escritório, ela quer estar lá perto, dorme no chão, mas eu saio para ir à cozinha buscar água, ela vai atrás de mim. Eu volto para o escritório, ela volta atrás de mim e continua a dormir. E dá para perceber porque é que as pessoas gostam tanto de cães. Sentem-se acompanhadas. Porque há filhos que já não fazem isso com os pais. Há pais que não fazem isso com os filhos. Há irmãos que não fazem companhia uns aos outros. E o conforto vem de um cão, ou de um gato, vem de um passarinho, ou de alguma imagem. Não há pessoas para fazerem esse conforto, para fazerem essa satisfação na alma de outras pessoas. Mas nós estamos a aprender que esta é a vontade de Deus, que estejamos fisicamente presentes. Não apenas ligar, é importante mandar mensagens, mas a nossa presença é importante. A nossa presença traz ânimo, traz alegria. Eu fico contente quando a Melly quer estar perto de mim. E eu vejo que a Aninha também fica contente, eu vejo que a Graça fica contente, porque a Melly quer fazer companhia. Mas mais importante do que a Melly querer fazer companhia, é o Pedro querer fazer companhia à Graça, à Ana, e nós nos querermos acompanhar uns aos outros. E agora ao Pedrinho. É importante que eu vá. Eu quero ir. Tenho pedido a Deus para me dar condições de ir e vejo os irmãos a mobilizarem-se para nos darem condições de ir e dar esse conforto, esse ânimo ao nosso filho. Estar perto dele para que ele se sinta amado, se sinta, mesmo que ele não precise, porque tem o Tom, tem o Mark, tem o Graham, mas o Pedro, porque é pai, pode mostrar um ânimo, pode suscitar uma satisfação, um prazer, um refrigério diferente e, acima de tudo, edificar a fé, ajudá-lo a compreender o amor de Deus cada vez mais e melhor, crescer no conhecimento do amor de Deus. E este é o princípio, que em companhia, estando juntos, estando fisicamente presentes, que haja esse conforto recíproco, mútuo, uns aos outros, por intermédio da fé mútua. O que importa mais não é a minha relação de sangue com o Pedro, mas é a minha relação de fé com ele. Ele é meu filho e vamos estar perto, se Deus assim permitir, enquanto estivermos neste corpo. Temos o mesmo sangue, é literalmente o mesmo sangue. Ele também é O positivo, como o meu. Mas isso acaba daqui a alguns anos. O que me vai dar possibilidade de estar com o Pedro para sempre e sempre e sempre é se a nossa fé for mútua, se for a mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo Salvador. E é isso que importa. É isso que importa para mim, é que o Pedro tenha a mesma fé que eu tenho, no mesmo Senhor e no mesmo Salvador. E que ele confesse com a boca dele, como eu estou a confessar hoje, que Jesus Cristo é Senhor. E Ele ressuscitou dos mortos para me dar vida. Ele morreu na cruz, sim, por causa dos meus pecados. Mas libertou-me dessa culpa, desse peso. É Ele que me dá a vida eterna, porque Ele é bom.
Ele é generoso, Ele é gracioso. Ele morreu por mim para me dar vida e vida eterna. É essa vida que eu quero que o meu filho conheça, que ele a tenha, para poder desfrutar da eternidade, que é o que mais importa, ao lado do nosso Salvador. É por isso que esta oração inspirada do apóstolo expõe a coligação. Ela explica o que é essa confiança e essa fé. Por que é que estamos ligados? Porque há um só Senhor. Há uma só fé e um só batismo. Efésios 4:5. Há uma só fé salvadora. Não existe nenhuma outra, não existe outro caminho, não existe outro mediador. Quando Paulo se lembra de Tito, se refere a Tito, ele diz: Tito, tu és um verdadeiro filho, segundo a fé comum. Nós temos a mesma fé, por isso é que tu és um verdadeiro filho. Não é porque temos o mesmo sangue, tu és um verdadeiro filho porque temos a mesma fé. Em 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro refere-se a esta fé como preciosa. Esta fé que é semelhante, esta fé que é igual, esta fé que é comum, é uma fé preciosa, porque ela é colocada no Salvador Jesus Cristo. A mesma ideia está em Judas, no capítulo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É essa fé que une, que faz essa coligação, essa união, essa comunhão verdadeira que não se quebra. Este princípio em Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É um texto que descreve muito bem o que significa essa coligação, a comunhão, a união entre pessoas. Quando elas estão juntas, quando elas estão presentes fisicamente, uma ao lado da outra, os benefícios que isso traz. É isso que nós queremos. É por isso que nós somos estimulados e estimulamos outros a estarmos juntos. Considerarmos-nos. Esta ideia é a nos valorizarmos, a darmos valor realmente uns aos outros, criando este estímulo para nos amarmos, para fazermos o bem juntos. E como é que fazemos isto? Não deixando de nos congregar, de nos reunir. E é algo físico, material, é reuniões presenciais, é estarmos perto uns dos outros, são visitas concretas, não virtuais. O calor, o abraço. Esta semana uma irmã, ela vive sozinha e passou muito tempo, muitos dias sozinha. E ela não está em Portugal agora, mas eu tive a oportunidade de estar com ela e de lhe dar um abraço fraterno, muito respeitoso. E nós, como crentes, devemos ter muito cuidado nessa forma de nos abraçarmos, transmitirmos calor, transmitirmos amor, transmitirmos carinho, mas sempre com muito respeito. E essa irmã sentiu-se assim, sentiu-se amada e respeitada, e diz que fez tão bem à alma dela receber um abraço de um irmão em Cristo, que há meses ela não recebia abraços de ninguém, porque estava sozinha. E que aquilo foi tão significativo para ela. Já se passaram meses e ela ainda lembra dessa experiência, e fez-lhe tão bem, fez bem à alma, e ela partilhou isso recentemente comigo. O calor humano não se transmite facilmente por SMS, por Google Meet, por Zoom. E certamente que para a Lívia não é a mesma coisa de ver os pais pelo WhatsApp ou chegar ao aeroporto e poder tocar e abraçar e beijar. Não é a mesma coisa. Por isso, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia em que Jesus vai voltar, em que a nossa fé
será estabelecida definitivamente, consumada definitivamente, ela concretizar-se-á e deixará de ser necessária aquela fé que crê mesmo no que não vê, que sabe e confia mesmo diante do mistério. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, então, vem esta exortação, versículo 12: Rogamo-vos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Eles estão entre vós, estão aí no meio, eles estão a servir, é isto que eles estão a fazer. Eles estão a admoestar-vos e por isso vocês devem tê-los em máxima consideração, tratá-los com amor, por causa do trabalho que realizam. Então vivei em paz uns com os outros e exortamo-vos a que admoesteis os insubmissos, a que consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É isto que os que trabalham entre vós vos devem ensinar a fazer, a procurarem ministrar aos outros, admoestando, consolando, amparando, sendo pacientes, longânimos para com todos. É este o ministério dos irmãos, é este o trabalho que é feito nas reuniões, deve ser feito nos encontros e nas visitas. Isto é ser cristão, isto é viver igreja. Então esta é uma das orações de Paulo que foi inspirada e que nos ensina. Nos ensina o que é ser justo, o que é ser santo, o que é ser crente, a sermos aperfeiçoados. Paulo desejava ir a Roma para repartir algum dom espiritual, como nós já lemos. Ele desejava ir a Roma para a confirmação dos irmãos, ele queria estabelecê-los, firmá-los na fé. Ele queria ir lá também para um conforto recíproco, para haver uma alegria mútua, mas também para conseguir algum fruto. Ele queria edificar a fé daquelas pessoas e ele fez isso de uma forma humilde. Esta é uma oração então que nos ensina a humildade, a suplicar por oportunidades de estarmos presentes, estimula-nos a compreender qual é a vontade do Senhor, exorta-nos à generosidade, a repartir, encoraja-nos à estabilidade, à constância e explica o que é isso. Esta é uma oração que explica o que é isso e como é que se estabelece, como é que se firma pessoas. É com uma mensagem coerente. Eu creio, por isso eu faço. Eu creio, por isso eu falo. Por isso, eu creio, por isso eu vou. É coerente. É uma oração que estimula a convivência, que estimula a familiaridade, o conforto mútuo pela presença física e que expõe a coligação. Explica o que é confiança, essa fé confiante, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos irmãos, os irmãos precisam de nós. O Pedro precisa do pai, da mãe e da irmã. E o pai, a mãe e a irmã precisam do Pedro. Nós precisamos uns dos outros. Então, este é o contexto das nossas reuniões também. Nós precisamos desta sala composta, cheia. Nós queremos ver esta sala insuficiente, queremos sair daqui o quanto antes, encontrar um espaço maior ou outros espaços para que haja mais reuniões nesta região de pessoas que têm uma fé mútua e que se edificam mutuamente. Nós estamos a falar sobre este princípio, sobre este texto, por causa desta necessidade de visitar familiares e, concretamente, o Pedro, nosso filho. Mas há idosos isolados há muito tempo. Há pessoas que estão a aguardar, ansiosos por uma visita de alguém que vá lá vê-los, ser visto, falar, orar. Há gente assim por aí, em lares, que eu conheço e que desejam muito uma visita. Mas há algo que eu queria destacar também aqui neste princípio, é a ideia da coerência e uma fé viva e por isso coerente. Se nós não queremos ou se nós não podemos estar com a igreja
porque amamos os irmãos e não queremos transmitir-lhes alguma doença, ou porque nós não queremos ficar doentes e se nos consideramos um grupo de risco e que vamos ficar muito frágeis se apanharmos alguma doença naquele contexto de reunião, então nós também devemos abster-nos de estar com os colegas, com os vizinhos, com amigos e até familiares, inclusive o cônjuge e os filhos. Porque estas pessoas também nos podem transmitir alguma doença e também precisam e devem ser amadas por nós. E uma das formas de nós as amarmos é não lhes transmitindo doença. Então precisamos ser coerentes. Eu vou repetir o princípio. Se nós não queremos, ou se nós não podemos estar com a igreja porque amamos os irmãos, e este é um argumento que eu tenho ouvido, nós temos que nos amar. Se há uma pandemia, há um vírus a andar solta, nós temos que nos amar e temos que nos privar de estar juntos. Então, se é esse o argumento, e se nós não queremos transmitir uma doença a alguém, porque amamos essa pessoa, então precisamos abster-nos também de estar com os colegas de trabalho. Nós não vamos estar com colegas de trabalho, nem com vizinhos, nem com familiares, nem com o cônjuge ou os filhos, porque nós amamos muito os nossos filhos e nós não queremos transmitir doenças aos nossos filhos. Coerência. Temos que ser coerentes. Se estamos a entender qual é a argumentação que está a ser usada, vamos ser coerentes. Os irmãos sabem que essa não é a minha posição. Eu já mostrei que eu não acredito que seja a Covid que nos mata. Eu creio que ela é uma doença que existe, que traz sofrimento, que acelera o processo de morte de várias pessoas. Acredito nisso, não estou a negar, mas vamos procurar ser coerentes neste assunto. Se alguém não vai à reunião da igreja por causa de uma doença, mas vai visitar amigos, parentes ou estar com colegas e familiares, essa pessoa não é coerente. O dom refere-se à presença física, ao ato de servir, ao trabalho, ao testemunho, às palavras, ao tom de voz, ao exemplo da pessoa. Refere-se a uma mensagem coerente. Então, eu desejo que esta mensagem fique gravada no YouTube, mas principalmente no meu coração, nos nossos corações, na nossa igreja. Se eu for para visitar o Pedro, eu vou lá para procurar encorajá-lo, levar-lhe satisfação, refrigério, alegria. Eu quero abençoar o meu filho. Eu vou investir, eu vou gastar dinheiro, eu vou perder descanso, eu vou atrapalhar o trabalho que eu tenho feito aqui, que eu preciso fazer. Mas eu tenho pedido a Deus, e que se for da vontade dele, que então eu possa viajar e quero ir para compartilhar encorajamento, satisfação e refrigério ao meu filho. E este deve ser o resultado dos encontros dos cristãos. Eu espero que nesta reunião, que não vai terminar já, talvez termine por volta do 12h30, 1h, quando os irmãos começarem a sair, que saiam encorajados, que se sintam amados nas conversas que vamos ter, nas orações que vamos fazer, pelos hinos que nós cantamos, os conselhos que ouvimos, as expressões de afeto e de carinho que recebemos, e que haja realmente encorajamento, satisfação e refrigério. O que nos une é uma fé, uma só fé, essa fé comum, preciosa, essa comum salvação que nós temos, que foi entregue aos santos, que nos foi entregue. Nós temos uma fé que nos une, temos um só pastor e nós queremos lembrar disso também com um cântico. Algo curioso, vão perceber que é a mesma melodia, exatamente a mesma melodia do que nós cantamos no início, quando dissemos mais perto ainda. Agora com a mesma melodia nós vamos dizer que há uma só fé e que estamos juntos debaixo do cajado e da vara de um só pastor, que é Jesus Cristo. Só que é noutro tom.